Se já está difícil para os adultos, imagine para os jovens, adolescentes e crianças que têm sofrido emocionalmente com o estresse da pandemia. Vejamos agora algumas dicas do que os pais podem fazer para auxiliar os seus filhos para proteger a saúde mental deles em tempos de Covid-19, com o Dr. César Vasconcelos, no Claramente Hoje. Olá, o Claramente de hoje é um resumo de um trabalho científico muito útil e oportuno que tem o seguinte título: Considerações sobre saúde mental para crianças e adolescentes na pandemia da Covid-19, publicado em maio de 2020 na revista Paquistanesa de Ciências Médicas, tendo como autores uma equipe de cientistas da Universidade Médica King Edward de Lahore, Paquistão, e também da Faculdade de Medicina Rutgers, New Jersey, em Newark, nos Estados Unidos. Crianças têm sentimentos de angústia, de medo, de tristeza, de insegurança. Elas não são indiferentes ao impacto da pandemia que vivemos. Elas sentem medo, incertezas, têm mudanças em suas rotinas, precisam também de isolamento social e conviver com o estresse dos pais. Os pais e outros parentes que convivem de perto com as crianças e os adolescentes em casa precisam entender as emoções deles para saberem como ajudar seus filhos durante essa pandemia maluca, a qual parece ser fruto da inapropriada alimentação de animais proibidos por Deus para consumo, como relatado em Levítico, no capítulo 11, na Bíblia. Amigos, as orientações de Deus sobre o consumo de animais não foram só para um povo, o povo judeu, mas para a humanidade. O que é impuro e não saudável para um povo é não saudável para outros povos. As crianças são vulneráveis mentalmente a situações ruins, como uma pandemia, porque elas não possuem recursos ou estratégias psicológicas de enfrentamento dos fatores estressores, como esse surto virótico. E elas podem não ter habilidade de comunicar seus sentimentos como nós adultos em geral temos. O fato das crianças de repente não mais irem à escola e precisarem se isolar de amigos causa estresse e ansiedade nelas. E se elas são expostas a noticiários que enfocam tragédias devido ao vírus corona, isso piora seu estresse mental. Os sintomas principais que surgem em crianças diante de um fator estressante como o dessa pandemia podem ser ansiedade, tristeza, alterações no sono e no apetite, prejuízos sociais, sentimento de incerteza e agitação. Algumas podem regredir querendo de novo a chupeta ou bubu, não mais se vestindo sozinhas como faziam antes. Um estudo na China observou crianças e adolescentes quanto ao estresse produzido pela pandemia e foi verificado que muitos apresentavam distração, irritabilidade, medo de que familiares pudessem pegar a doença e morrerem, apego excessivo aos familiares. As crianças e adolescentes são também expostos à notícia da pandemia, algumas das quais cheias de sensacionalismo e possíveis mentiras, gerando estresse. Além dos efeitos dolorosos da pandemia para todos nós, crianças, jovens, adolescentes e adultos, ainda vemos notícias de governantes e empresários fraudando o povo com compras superfaturadas dos equipamentos para o combate da doença. Que coisa! Essas são pessoas doentes mentalmente pela malignidade, pela ganância, materialismo e insensibilidade. São piores do que os doentes mentais que estão nos hospitais psiquiátricos, porque, entre os fatores, aqueles que estão lá não enganam nem roubam a população. As crianças sofrem emocionalmente nessa tragédia porque o medo dos adultos as contagia, já que elas são bem sensíveis ao estado emocional dos mais velhos em volta delas, que são a sua fonte de segurança e bem-estar emocional. Nos Estados Unidos, cerca de 40% das pessoas com filhos abaixo dos 12 anos de idade entraram no alto nível de estresse devido às responsabilidades de trabalho, atividade profissional que foi afetada pela pandemia. Mais do que 50% dos pais relataram que o isolamento social está afetando as suas funções
parentais. Infelizmente, em alguns lares complicados, o isolamento social tem causado um aumento de atitudes abusivas por parte dos cuidadores que estão atuando com negligência e até exploração dos filhos. Num distrito na China, a polícia relatou que a violência doméstica aumentou quase 3 vezes mais em fevereiro de 2020, passando de 47 ocorrências nos últimos anos para 162 só nesse ano. E isso também foi constatado no estado do Texas, nos Estados Unidos. As atitudes abusivas contra as crianças incluem gritar, dar tapas e explorar serviços delas. Uma covardia, não é mesmo? O que esses pais e mães têm na cabeça quando agridem seus filhos, que são a parte mais fraca? Os adolescentes têm sofrido, os adolescentes têm sofrimentos pela pandemia por estarem longe de amigos, afastados da escola, impedidos de irem à festa de aniversário, sem a prática de esporte com os amigos, além de ficarem longe do vovô, da vovó, do tio, de primos. Os sintomas desse isolamento social neles podem ser nervosismo, chateação, tristeza, ansiedade, irritabilidade. O que os pais podem fazer para ajudar seus filhos pequenos e jovens durante a pandemia? Nas crianças pequenas, use mais tempo com elas durante o dia, dando um intervalo no seu trabalho em casa, no home office, de manhã e na parte da tarde também. Sei lá, por exemplo, uns 15 minutos pelo menos para se concentrarem no cuidado daquela criança, brincando com ela. Abrace mais seus filhos, dê um colinho para eles com mais frequência, transmitindo serenidade e carinho. Não deixe a TV ou rádio ligados com notícias ruins da pandemia e não fique conversando sobre isso quando as crianças estiverem perto. Anime seus filhos a terem contato com os avós e outros parentes que eles gostam, usando celular ou por videochamadas. Acompanhe seus filhos nas aulas online, que tem que ser feito em casa agora. Evite que as crianças fiquem muito tempo na TV, intercalando as atividades delas com contar histórias em livros, ou atividades de artes, ou brincar de esconde-esconde, ou montar blocos de brinquedo, caminhar e brincar ao ar livre em locais, claro, seguros e permitidos. Não deixe que elas fiquem com equipamentos eletrônicos na parte da noite, porque a luz brilhante da TV, dos celulares e de tablets prejudica o hormônio que facilita o sono. Se a criança terá que perder a festa de aniversário ou outro evento social que ela gosta muito, deixe que ela fale da frustração, falar do que ela sente, da tristeza e apenas escute esse desabafo dela, procurando ser compreensivo e pense em possíveis soluções para essa perda. Usem palavras simples ao explicar para as crianças as mudanças necessárias durante o isolamento social. Por exemplo, diga que por causa do vírus é preciso usar máscaras ao estar no local com outras pessoas e que não é possível no momento brincar com outras crianças para todos poderem ficar saudáveis e que precisamos limpar os objetos para que eles não fiquem sujos, que muitos de nós ficamos também, a explicar, ficamos doentes, vez ou outra, mas se isso acontecer, papai e mamãe irão cuidar da pessoa até que ela fique boa. Bom, agora você, papai e mamãe, sabe que você tem algumas orientações sobre como ajudar a saúde mental dos seus filhos durante esse momento difícil de risco de contágio pelo vírus corona. Deus proteja a todos e cuide de seus filhos com carinho e paciência. Espero você aqui no próximo Claramente. Até lá. Até lá, doutor César. Obrigada mais uma vez aqui por esse Claramente. Se você gostou, quiser rever este ou outros assuntos do Claramente, você pode acessar a nossa playlist no YouTube. O endereço é youtube.com/Vida e Saúde NT. E no próximo bloco tem receita de 2 bebidas que você vai amar. A primeira é o smoothie de uva com abacaxi e a segunda é o smoothie de melão, laranja e gengibre. Olha, vai valer a pena ficar com a gente até o final, viu? A gente volta já já.